Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Acessibilidade em Alta. Eu sou Gisele Ibe, apresentadora deste podcast, e como sempre vou iniciar me autodescrevendo para o nosso público que tem deficiência visual. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros. Hoje eles estão soltos, são abaixo do ombro, ondulados. Meus olhos são castanhos escuros também. Eu estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos dourados também de argolas com pingentes de coração dourado, no pescoço uma corrente dourada com um pingente de coração rosé. Estou vestindo uma camiseta polo de manga curta com golinha e ela é na cor azul clarinho. Também estou vestindo uma bermuda na cor preta, um tênisinho bege e no meu pulso direito 3 pulseiras na cor bege com alguns pingentes variados em dourado. O nosso cenário é sempre o mesmo, atrás de mim cortinas pretas, à minha esquerda também, com a televisão reproduzindo a logo do Acessibilidade em Alta, que já foi descrita em outros episódios, uma mesa preta com microfones, tablets em cima, hoje 2 copos de vidro, um com um suco na cor vermelha, outro com suco na cor laranja, meu celular e o celular do nosso convidado também está em cima da mesa. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa extremamente especial e cara para mim, que é o Adilson Corlassoli, um grande amigo, mas sobretudo um excelente profissional da área da educação do município de Porto Alegre, é servidor de Porto Alegre. O Adilson também é presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul e atualmente assessor na Diretoria de Acessibilidade e Inclusão da Secretaria do Desenvolvimento Social de Porto Alegre. Então, Adilson, seja bem-vindo ao Acessibilidade em Alta. Eu vou pedir, por favor, para tu dar um oi para o pessoal, para o nosso público e também, se possível, te autodescrever. Hoje, uma grande alegria para mim estar aqui hoje, né? Como tu já falaste, né? Somos amigos, né? Tenho um grande respeito por toda a tua trajetória aí, te conheço há bastante tempo e para mim é uma grande alegria realmente estar aqui nesse podcast que já está, né? Já é um sucesso há um tempo já. Então, para mim, estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom, vou me descrever então. Eu sou um homem de pele branca, né? Tenho cabelos grisalhos, né? Já foram pretos há muito tempo. Hoje estão nem tanto, bem grisalhos. Uso óculos escuros pretos, sou cego. Estou vestindo uma camisa de manga curta, de gola azul, né? Calça jeans, sapato preto. Acho que é isso. Adilson, até vou fazer um comentário para a gente ir quebrando o gelo aqui, iniciando, porque o nosso bate-papo, embora seja sobre uma temática extremamente séria, mas é um bate-papo descontraído, como nós somos amigos já de longa data, parceiros também, felizmente. Eu costumo comentar que nessa audiodescrição dos convidados, eu sempre comento isso, e o pessoal que acompanha todos os episódios vai notar. Sempre há uma sintonia entre a minha roupa ou alguma característica com a do convidado, e isso sem combinar. E aí agora tu disse que tá de polo, eu não tinha reparado, né, pela baixa visão, a nossa distância, eu não tinha reparado que tu tá com um polo também com gola azul, e eu também estou. E isso tem acontecido nos episódios, é uma curiosidade que me chama a atenção. Mas vamos lá, né, vamos ao que interessa. Ao que te trouxe aqui, que é toda a tua trajetória profissional, Adilson, que a gente sabe que é longa, é expressiva também. Como eu citei aqui, tu és educador da rede municipal, tem todo um envolvimento com a área da educação, formado em matemática, né, Adilson? Isso. Então eu quero pedir, por favor, para tu iniciar contando para mim, para o nosso público, como foi essa trajetória, por onde tu iniciou, né? Claro que tem a deficiência visual, que faz um link com toda essa participação na luta pela inclusão. Então, se tu puder contar pro pessoal como tu chegou até a universidade, até a academia, por que tu escolheu o curso de matemática, como tu chegou na prefeitura, até se tornar um educador, também presidente da União de Cegos, já foi presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre, entre outras atuações aí na área da pessoa com deficiência.
Certo, Gi. Na verdade, assim, a minha trajetória, ela mescla a minha atividade profissional, né, enquanto educador, e a minha militância, né, no movimento de pessoas com deficiência visual e em geral, né, nível local, estadual, nacional, já tive algumas participações também. Na verdade, eu perdi a visão aos 14 anos de idade, né, numa cidade muito pequena do interior, e aí aos 18 eu vim para Porto Alegre. Então eu tenho a experiência como aluno, né, aluno vidente, até, como a gente diz, aluno que enxerga, né, sem a deficiência, até a 7ª série, né, do ensino fundamental. Depois, um ano, quando eu vim para Porto Alegre, estudando no Instituto Santa Luzia, que era uma escola, à época, uma escola, né, para deficientes visuais. Depois, o ensino médio, eu fiz no Colégio Protásio Alves, colégio esse que depois eu vim a trabalhar como professor, né? Mas na época, então, o ensino médio com o apoio de sala de recursos. Então, aí já tiveram 3 experiências diferentes, né? Uma no ensino regular, como aluno vidente. Sim. Depois no Instituto Santa Luzia, né? Uma escola voltada para alunos com deficiência visual à época. Como recém-cego. Exatamente. Nunca chegou a ser baixa visão. Na verdade, o último ano que eu estudei na escola lá na minha cidade, eu já não enxergava muito bem. Eu tinha dificuldades, mas a gente na época não sabia o que era baixa visão, não entendia muito. Sim, não existia esse intermediário. Então eu tinha muita dificuldade, eu tinha que pegar o caderno dos colegas para copiar, porque eu já não enxergava no quadro. Quando eu copiava do quadro, eu acabava copiando palavras erradas, não conseguia, né? Então já era um momento de baixa visão, sem saber. Sim. Depois no Protásio, então, com o apoio de sala de recursos, estudando na sala de aula comum, mas com apoio de sala de recursos, né? Produção de material em braille e apoio pedagógico. E na universidade, né, aí sem qualquer apoio. Aí era com os colegas, com aqueles professores que tinham uma preocupação maior, né, com que tinha um aluno cego na sala de aula, e que tinha esse apoio. Mas a universidade em si não tinha a estrutura que tem hoje, né? Que tem um núcleo, que tem um setor voltado para atender os acadêmicos com deficiência visual. Naquela época ainda assim não é tão satisfatório como o esperado, né, Adilson? Exato. Atualmente. Eu acho que dá para melhorar bastante. Hoje a gente tem toda a questão da tecnologia, que tem nos ajudado muito, o próprio ensino do Braille para aqueles alunos que foram alfabetizados, que são braillistas, como a gente diz, né, que se desenvolve bem no Braille, mas hoje tem também toda a tecnologia com os materiais em formato acessível, mesmo em áudio, PDF, né, tudo mais. Então, os alunos têm esse recurso. Na época não tinha, tive que contar mesmo com a ajuda de colegas, e consegui, então, me formar, né? Me formei lá em 1997, licenciado em matemática, então, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois tive a experiência também de ter um pós-graduação, onde lá, sim, na PUC, existia um setor, né, onde eu recebia todo o material em Braille, né? Então, eu fiz o curso de pós-graduação em Educação Especial voltado para a área da deficiência visual, e esse curso, sim, eu pude receber todo o material em Braille, todo acessível, e realmente foi uma experiência muito boa. Ali tu já atuava na área da educação como profissional ou ainda não? Já atuava. Sim. Eu me formei então em 97, 98 eu ingressei no Estado, na sala de recursos, né, onde eu fui atendido até 89. No próprio Protásio Alves. Exatamente. Aí voltei como professor contratado a partir de 98. E em 2002, quando surgiu o concurso, né, o primeiro concurso público eu fiz, e aí a partir de 2002 passei a ser concursado, então trabalhei 24 anos no Colégio Protásio Alves, na sala de recursos. E no município foi a partir de 1999, né, então 97 eu me formo, 98 eu ingresso no estado e 99 no município através de concurso para professor de matemática. E aí eu iniciei minha trajetória dando aula na periferia de Porto Alegre, na Escola Municipal Senador Alberto Pasqualini, na Restinga. Que foi onde acredito que nós nos conhecemos, que quando foi acionado, eu fui aluna da rede municipal e por ter a deficiência visual,
né? Me recordo que tu foi acionado em algum momento como professor com deficiência visual da educação especial para que desse algum suporte. Exatamente. Lá eu trabalhei de 1999 a 2001. Eu trabalhei 3 anos, mas eu trabalhava na rede regular, né, dando aula de matemática, turmas de quinta e sexta séries. Né? Eu trabalhei lá durante, então, 3 anos. E como foi essa experiência, Dilson, na educação regular? Assim, tu um professor com deficiência visual, quando muito pouco se sabia sobre as deficiências e se respeitava também a condição das pessoas com deficiência, como professor, assim, Eu julgo que foi uma experiência... Bom, para mim, no primeiro momento foi desafiador, né? Para a própria escola, né? Porque quando eu cheguei na escola... Eu fiz todo o processo, né, normal, como qualquer outro professor, fui na Secretaria Municipal de Educação, me ofereceram as vagas disponíveis e as escolas, tinha vaga na Restinga Velha, na Restinga Nova, na Zona Norte. À época eu morava em Belém Novo, então, pela questão da proximidade, eu escolhi a Restinga Nova e peguei o meu documento lá, junto à Secretaria Municipal de Educação, e me apresentei na escola. Quando eu estava chegando lá, eu e a minha bengala, digamos assim. Sim. E as pessoas vieram me perguntar... A tua bengala e teu sorobã. Exatamente. Aí o pessoal pergunta, o que o senhor deseja, né? Imaginando, né? Deve ser alguém que, né, que quer matricular o filho, alguma coisa nesse sentido. Eu disse, não, vim me apresentar, eu sou novo professor de matemática da escola, né? Imagine que não é algo que aconteça todos os dias. Mas eu fui muito bem acolhido, muito bem recebido pela diretora, à época, a supervisora. Então, conversamos bastante a respeito, elas queriam muitas informações, eu disse para elas à época, olha, para mim também vai ser uma nova experiência, né? Mas vamos trabalhar juntos. E assim, aconteceu. Como funcionava a correção dos materiais dos alunos? Bom, na verdade, assim, eu tive algumas situações que me ajudaram bastante na escola, né? Que já funcionava na escola, não foi em função da minha chegada. Por exemplo, a questão das salas ambiente. Como é que funciona a sala ambiente? Quando quem fica na sala é o professor, não a turma. Então, quando dá o sinal para troca de período, quem muda de sala é a turma. Perfeito. O professor trabalha sempre na mesma sala. Então, isso facilitou para mim, porque eu cheguei lá, aprendi, né, onde é que ficava a minha sala. Os materiais eu não precisava ficar levando de uma sala para outra. Eu tinha lá o meu armário com todos os materiais que eu utilizava. Então, isso facilitou. Outro aspecto era a questão do espelho de classe. O que é o espelho de classe? Todos os alunos sentam sempre na mesma classe. Perfeito. Então, quando um aluno se mexia lá num determinado lugar, eu sabia qual era o aluno. Claro. Tanto que isso, às vezes, gerava alguma desconfiança por parte dos alunos. Eles falavam, não, senhor. O senhor está nos enganando, o senhor enxerga. Né? Por quê? Justamente por isso, porque pela localização, e eu não era o tipo de professor que dava aula parado, sentado. Eu ficava me movimentando na sala. Então, eu usava muito material que eu produzia em casa, no computador, imprimia, levava, tirava xerox, distribuía para os alunos. Não, escrevia no quadro, lógico. Escrevia algumas vezes no quadro. Porque como eu tinha, né, como a memória... a memória visual, a escola tinha o quadro branco, né, e o quadro para escrita de giz. Sim. Eu testei os dois, mostrei para os alunos, eles disseram, não, senhora, sua letra fica bem melhor no quadro branco. Então, obviamente que eu não enchia um quadro de matéria, como os outros professores que enxergam, mas quando eu ia explicar um conteúdo novo, eu escrevia no quadro. Eu já fiz esse exercício, né? Como a gente sabe que tem a memória de fechar os olhos para não usar o meu resíduo visual e escrever numa folha em tinta normal, e quando eu fui revisar, realmente a gente consegue fazer, né? É bem possível. Sim. Aí também eu levava material, né, impresso, e sempre escolhia aqueles alunos que eu sabia que tinham uma letra, né, mais bonita para passar no quadro, exercício, levava material em braille, o livro que os alunos tinham, eu copiava, né, exercícios do livro em braille, editava para eles também, e trabalhava muito com a questão da comunicação com os alunos. Então, eu ia até a classe de cada aluno, conversava com ele. Então, eu já tinha meu material em braille ali, aí o aluno chamava, senhor, estou com uma dúvida aqui. Aí eu perguntava, tá, qual exercício? Aí ele me dizia, a letra C do número 5.
Aí eu já ia ali, olhava o meu, tá, letra C do número 5, é isso aqui. Qual é a tua dúvida? Então, né, para facilitar. Resumidamente, os métodos, né, Adilson, os métodos próprios que a gente, enquanto pessoa com deficiência, cria para uma autonomia e para o desenvolvimento, né? E eu gosto de te questionar e de trazer essa tua experiência porque ela é muito nova, realmente. A gente fala muito... Eu mesma, por ter a deficiência visual, já falei muito sobre a realidade na perspectiva de uma aluna com deficiência visual, mas na perspectiva de um educador com deficiência visual, a gente ainda não tinha tido esse relato aqui. E na verdade, assim, né, sempre tive uma grande preocupação, porque assim, eu dava aula em média para 3 turmas, por exemplo, um ano que eu dei aula para 5ª série, eram 5 turmas de 5ª série, 3 eram minhas, e as outras 2 eram de outros 2 professores. Então, os meus alunos, eles não poderiam ser prejudicados porque tinham um professor cego e as outras turmas eram professores que enxergavam, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de produzir muito material, de levar, né, os materiais adequados. E teve uma situação que até hoje, quando eu encontro meus ex-alunos, eles comentam, né, a estratégia que eu utilizei para ensinar a reta numérica. Então, o que eu fiz? Eu peguei um cordão e eu colocava esse cordão, eu prendia, né, com fita adesiva no quadro, e eu usava, então, a própria caneta de escrever no quadro, eu usava prendedores, essas miniaturas de prendedores de roupa, né, que são coloridos, de plástico, né, bem pequenos, e ali eu colocava 2 prendedores, um ao lado do outro, mais ou menos no centro, né, do quadro. Ali era o meu ponto de origem da minha reta numérica. E essa aí, foi uma criação tua? Foi uma criação minha. E aí com a própria caneta de escrever no quadro, então eu media para a direita, uma caneta, colocava mais um prendedor e ali eu colocava o 1 positivo, mais uma caneta, o 2 positivo. E aí, por quê? Se eu fosse desenhar uma reta, como é que eu ia, quando eu voltasse para o quadro, como é que eu ia saber onde estava a reta? Então, assim, eu podia virar para os alunos, explicar a matéria. Quando eu voltava para o quadro, eu procurava lá onde estavam os 2 prendedores juntos, era o ponto de origem. Para a direita, cada, né, prendedor era 1, 2, 3, 4, assim por diante, e para a esquerda os negativos, -1, -2. Então, isso foi uma forma de construir a reta, mostrando para os alunos essa construção, e eles, né, eu conseguindo passar para eles. E tu me perguntaste, eu falei tudo isso, não te respondi ainda. Mas esse é o objetivo também, Adilson, a gente conseguir ir a fundo, esmiuçando assim os detalhes, porque realmente são estes detalhes que fazem a diferença da realidade de cada uma das pessoas com deficiência, né? Na questão da correção, né? Então, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha como corrigir as provas e os materiais, os trabalhos dos alunos. Então, no primeiro momento, eu contratei, né, uma professora de matemática, que eu pagava, obviamente, do meu salário, para que ela pudesse ler para mim, não corrigir. Eu poderia simplesmente pegar os materiais e entregar, já que ela era uma professora de matemática. E pedir a correção integral. Corrige para mim aí e eu te pago. Não, o que eu fazia? Eu sentava com ela e ela ia lendo todo o material para eu saber o desenvolvimento de cada aluno. Claro. Né? E aí depois eu poder... E aí tinham várias situações inusitadas, né? Porque tinha situações, por exemplo, na entrega de avaliações, onde os pais iam na escola com o objetivo de me conhecer, queriam saber quem era o professor. Eu vim, um pai chegou a comentar com a orientadora da escola, eu vim aqui conhecer ele. Ele. E aí a orientadora, mas ele quem? O professor de matemática, né? E aí, nos conselhos de classe também, por essa questão do espelho, né, que eu falei, que eu conhecia, sabia cada aluno onde sentava, e até porque eu não trabalhava na época com alunos 40, 60 horas, né, então eu só tinha 3, 4 turmas no máximo, e eu acabava sabendo, não, o fulaninho, o professor dizia, não me lembro quem é o fulano, o fulano é aquele que senta atrás do ciclano, do lado da janela, ou do lado da porta, né. Sim. E era engraçado isso. A questão, por exemplo, eu dava aula sempre de porta fechada, né, porque senão os alunos poderiam entrar, sair e tal. E os próprios alunos, eles acabavam entendendo essa questão, e se algum aluno, né, levantava alguma coisa assim, os próprios colegas falavam, senhor, fulano está fazendo tal coisa. Então,
era uma combinação, eles entendiam que, para que a aula rendesse, né? Então, havia uma colaboração também dos teus educandos. Exatamente. Que ótimo. Essa era uma dúvida minha, porque eu presenciei, durante o ensino fundamental, principalmente, no médio também, eu presenciei, infelizmente, muita hostilização dos alunos contra os professores. E aí, pensando em relação a um professor com deficiência, se não havia ocorrido também. Não, eu, graças a Deus, no período, nesses 3 anos que eu tive na escola, foi uma experiência, né, muito legal. Imagino que para os alunos também. Bem colaborativa. Até hoje. Claro, e são alunos que conviveram com uma realidade de uma pessoa com deficiência visual na educação e certamente carregam isso para a vida, né? Até na quebra de barreiras contra o capacitismo, no entendimento sobre a inclusão e sobre a condição de uma pessoa com deficiência. E eles, com certeza, é uma convivência, né, diferente, e eles ficavam me testando também, quando eu chegava no portão da escola, né, eles já vinham, oi, senhor, aí se eu respondia, oi, fulano, e se eu não respondesse com o nome, eles diziam, quem sou eu? Aí ficavam me testando para ver se eu sabia quem era, então isso foi muito legal. E, Adilson, não existia a possibilidade de a tua auxiliar não ser uma contratada particularmente por ti e da rede municipal disponibilizar isso? Na verdade, assim, no primeiro ano, onde o município funcionava pelo regime de seriação, né? Isso aconteceu dessa forma que eu relatei. Depois o município passou por um processo de ciclagem. Né? Onde passou a trabalhar por ciclos de formação. E aí existia a figura do professor auxiliar. E aí, a partir desse momento, eu passei a ter uma professora, né, que trabalhava comigo, e aí ela trabalhava com essa questão, né, a gente trabalhava junto, né, com a questão da correção dos trabalhos. E antes de ter essa auxiliar, também outra situação era nos dias de prova, né, para garantir que os alunos fizessem de forma individual. Isso eu falei para eles no primeiro dia de aula, vocês estão pensando, vamos fazer a festa, né, dia da prova, vamos todo mundo colar. Então, eu sempre avisava com antecedência a supervisão da escola e eles, né, algum professor que estava com alguma janela naquele horário, ficava sentado lá, então, para garantir. Os teus alunos eram, na época, equivalentes a qual série? Quinta e sexta série. Quinta e sexta série. Que hoje seria quarto e quinto ano. Quarto e quinto ano. E que na época do ciclo era B20 e B30, né? Ou B10 e B30. B10 e B20. Era sim, B10 e B20. Eu me lembro que era dividido por A, B e C, 10, 20 e 30, né? Exatamente. Então, a 10, a 20, a 30 e assim por diante até o C e terminava na C30, que era equivalente à 8ª série. Exatamente. Na época não tinha 9º ano. Adilson, mas assim, é uma experiência única, né? E que a gente fica muito interessado, assim, realmente nessa riqueza de detalhes. Eu fico curiosa, imagina o nosso público, para quem também nunca ouviu falar sobre essa realidade, né, de um professor na rede regular, como professor de matemática, cego. Acredito que não existam muitos Adilsos por aí, mas o importante é que exista, né? O importante é que a gente possa realmente conhecer, assim, mais e mais pessoas com deficiência atuando em todas as áreas, em todos os espaços. Sem dúvida, aquilo que a gente sempre fala, né, que as pessoas com deficiência, elas possam estar onde elas quiserem estar, né. Claro que a gente sabe que existem algumas situações, né, quando a gente radicaliza, né, dizer que uma pessoa cega vai ser um motorista, óbvio que hoje isso ainda não é possível, né, eu falo hoje. Quase possível já, né. Então, esse fato de um professor de matemática na rede regular, a gente até tem experiência de outras áreas, né, em outros estados que tem professores, mas são pouquíssimos casos, mas a gente mostrando que é possível. Que é possível, a acessibilidade em alta, tendo a grata experiência de te trazer aqui. Bom, mas aí seguindo na tua trajetória, então, toda essa iniciação aí na área da educação, e tu segue para outras lutas, né, Adilson? Sim, e aí
o fato de eu trabalhar lá com matemática, eu acabei sendo convidado a trabalhar no outro turno na Secretaria Municipal de Educação, prestando assessoria de matemática para as outras escolas, né? Então, eu comecei a trabalhava de manhã, né, como assessor na Secretaria Municipal de Educação, e à tarde, então, na Restinga, continuei dando aula lá, onde eu fiquei por um período. Depois, a partir de 2002, aí fiquei 40 horas já na Secretaria Municipal de Educação, primeiro como assessor, depois fiquei um período como coordenador adjunto, né? Daí saí da área da matemática e fui para a área da educação especial. Que era a tua especialização já. Exato, e aí que eu fiz em 2002, né, essa especialização lá na PUC. Então, eu atuei então, como assessor de educação especial, depois coordenador adjunto e, no final, até 2013, que foi o último ano, como coordenador geral então, da educação especial, toda a rede, né, as escolas especiais, as salas de recursos. Nosso período ali, nós implantamos salas de recursos em todas as escolas fundamentais de Porto Alegre. Todas as escolas. Que excepcional isso. E toda a parte de conveniamento, né? Eu cuidava muito dessa parte. Quando eu era coordenadora adjunta, a gente tinha essa divisão, né? A coordenadora, toda a parte pedagógica, assessoria e tal. A gente tinha uma equipe, né, muito boa, eram 10 pessoas que trabalhavam com essa assessoria às escolas, e eu cuidava mais da parte dos processos, né? Dava pareceres e a questão dos convênios com as instituições, né, conveniadas à educação especial, né? Mas que baita marca tu deixa para a educação especial em Porto Alegre, né, Adilson? Nem eu sabia dessa informação completa ainda, não é como sou entrevistadora que eu tô aqui, eu tô de ouvinte, de curiosa. Na verdade, o que acontece? Porto Alegre tem uma história muito bonita em relação à inclusão de alunos com deficiência, né? Muito antes de existir a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que é onde nós vamos chegar. Isso, das salas de recursos, Porto Alegre já tinha criado as CIR, que eram as salas de integração e recursos. Até o nome era integração ainda à época. Né? Então, Porto Alegre foi pioneira, né, nessa área, saindo daquele viés da saúde, né, e tendo um viés totalmente educacional para todas as áreas de deficiência. Depois, mais tarde, né, cria, lá a partir de 2000, as salas de recursos voltadas para a deficiência visual, né, que até então era mais voltado para a deficiência intelectual. A sala de recursos para atender o programa do trabalho educativo, já tendo uma outra perspectiva de que o aluno saísse da escola e tivesse um encaminhamento para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, e hoje isso permanece, né? Sim. Então, Porto Alegre tem todo um know-how aí nessa área. A gente teve muitos embates também em relação ao Ministério da Educação, na época, algumas políticas que nós tínhamos já uma trajetória e tínhamos uma outra visão, né? E tivemos alguns embates lá em Brasília e tal, mas... Uma trajetória, uma outra visão, tu quer dizer mais evoluída, mais avançada à frente, e o Ministério Público... Ministério da Educação. Ministério da Educação, isso convida a retroceder? Não, na verdade, nós tínhamos já, na época, por Porto Alegre ter iniciado, né, antes da política nacional, nós tínhamos algumas experiências, né, com alunos, principalmente alunos na questão das escolas especiais, né, que o MEC não aceitava de forma alguma, e as escolas especiais estão aí até hoje, porque nós tentávamos mostrar que existem espaços, né, para todas as... o aluno com deficiência, ele tem que estar no espaço onde for melhor para ele. Certo. Né? Então, radicalismos de nenhum lado a gente entende que é bom, né? Então, na época tinha espaço, né, para vários níveis de deficiência. E aí a gente foi criando, né, para além da questão das escolas especiais, as salas de recursos. Eu digo, na verdade, eu entrei, já existia toda essa política, né? A gente foi buscando implementar. E aí, com a própria política do Ministério da Educação, com investimentos, com recursos, a gente foi fazendo essa ampliação. Quando eu era coordenador adjunto, depois coordenador, a gente sempre trabalhou nessa linha, né, de investir nas escolas, nas salas de recursos, nessa visão de que o aluno, não adianta o aluno ficar até os 21 anos na escola, tem todo um processo de inclusão, e depois, quando acabar o período escolar, voltar para casa, né, ser um encaminhamento para o mundo do trabalho,
porque o que se busca, a inclusão escolar, é uma parte, mas o que se busca, cada um de nós, independente de termos deficiência ou não, nós buscamos a inclusão social. Inclusão né? social, exato. E a inclusão escolar é parte disso. Né? Então, a gente deve sim ter uma escola inclusiva com todos os recursos necessários, mas a educação não pode ser um fim em si próprio. Ela tem que ter um objetivo de incluir essa pessoa depois na sociedade. Né? Então, essa questão do trabalho é bastante importante. E até hoje a gente tem os estagiários, né, do Programa de Trabalho Educativo que fazem estágio, independente da sua deficiência, seja ela visual, intelectual, física, os autistas, eles são estagiários nas secretarias e órgãos da prefeitura para depois serem encaminhados para o mundo do trabalho. Quando eles saem da escola, então poderem trabalhar em supermercados, aonde for, onde eles conseguirem se colocar, né, com todo o apoio, supervisão de professores com formação, né, na área da educação especial, nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva da educação inclusiva. Que baita fala tu fez agora, Dilson. A gente faz uns cortes do podcast. Esse certamente será um dos cortes que irá compartilhado nas outras redes, né? Porque foi uma baita fala extremamente completa e que também soma ao episódio anterior, que foi sobre a lei de cotas, sobre a inclusão no mercado de trabalho e toda a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, soma muito quando a gente pensa na educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, como tu cita aqui, que é o próprio nome da política nacional, a qual tu acompanha e conhece bem todo o percurso que é lançado em 2008, se desenvolveu, retrocedeu e foi retomado. Então, eu gostaria que tu falasse, eu sei que tu esteve no lançamento, né, em Brasília há pouco tempo, agora ainda no mês passado, no mês de novembro de 2023. Então, se tu puder nos contar como foi essa experiência, a tua visão sobre a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Pois é, Gi, na verdade quando eu voltei, eu fiquei um tempo cedido, né, para o Estado, onde eu trabalhei na Secretaria de Direitos Humanos, onde tivemos a oportunidade, né, valiosa de trabalharmos juntos lá na Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Gloriosa oportunidade, jamais esquecida. Por mim também. E quando eu retornei ao município, eu não fiquei trabalhando na Secretaria de Educação. Sim. Eu fui cedido, então, para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas, em função, né, da de própria... toda a trajetória aqui contada já, não é? Da minha trajetória e a função que eu ocupo, né, lá Sim. como presidente da União de Cegos do Rio Grande do Sul, que é uma entidade que tem um viés educacional, né, tem lá previsto por quem fundou, eu não sou fundador, mas quem fundou tem toda essa diretriz voltada para a área da educação. Infantil, né? Estimulação precoce e também se beneficia com recursos da SMED, né? Hoje o SERGS não tem convênio com a SMED. Não tem mais, mas já teve, né? Já teve até 2017. Tá. Hoje a gente tem com a área da assistência social, mas a certo. ideia é voltar, né? Então eu acabo não me distanciando da área da educação. Dessa luta. Sim. Então eu fui convidado, né, fui indicado pela Organização Nacional de Cegos do Brasil, né, que é a entidade nacional, né, que representa... famigerada ONCB. Exatamente. A ONCB, então, fui convidado para compor a Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Qual é o papel dessa comissão? Assessorar o Ministério da Educação. São 25 representações. Uma de cada estado? Não, é por área. Por área. Tem as representações do governo federal, do INEP, tem a representação das secretarias de educação, da Undime e as áreas de deficiência. Então, eu entro como representante da área da deficiência visual. Como, assim, representante da própria ONCB. Exato, indicado pela ONCB como membro titular. Vocês ocupam a vaga da ONCB nesta comissão. Exatamente. Certo. E a minha suplente é uma professora da Fundação Norina Noil de São Paulo, que também é cega. Certo. Né? Então, qual o nome dela? Andréia. Andréia Queiroz. Nós dois fazemos, então, a representação dos cegos, né, da cegueira e da baixa visão do país, né, dentro dessa comissão. Que baita responsabilidade, né, Gilson? Uma responsabilidade muito toda grande. Uma nação de alunos com deficiência visual
né? Então, é uma baita ocupação. Em um país de dimensões continentais, né? E a gente procurar trabalhar, porque lá cada um leva a sua reivindicação da sua área. A gente sabe que algumas deficiências estão mais, né, na crista da onda, como a gente diz, né? Sim. E a gente tem que cuidar para que uma deficiência não acabe não se sobrepondo à outra, porque nós temos especificidades de cada deficiência, né? Os recursos que nós utilizamos enquanto pessoas cegas ou com baixa visão, né, são diferentes dos recursos que uma pessoa surda utiliza, um aluno surdo. Completamente. Diferente de um aluno com deficiência física, diferente de um aluno autista. Então, eu tenho que ir lá defender a nossa área, literalmente. Por mais que a gente esteja nos debates lá das questões, né, mais conceituais, mais gerais da área da educação, da inclusão dos alunos com deficiência. Tu reivindica em nome das pessoas com deficiência visual. Exatamente. A questão do braille, a questão, né, dos recursos para baixa visão, do soroban, dos materiais acessíveis. Então, essa tem que ser a nossa luta lá. E para que não se tornem obsoletos, né? Exatamente. Não assassinato do braille. Então, essa comissão ela foi criada através de uma portaria, a portaria 1188 de 26 de junho de 2023. Então, lá está a relação, né, para quem quiser, de todas as 25 representações, altas habilidades, deficiência, e essas representações governamentais, o próprio Ministério Público, né, a Defensoria Pública da União, todos estão representados lá. Muito semelhante à formação de um Conselho de Direito. Exatamente. Né? E a 25ª representação é, então, a da UNCB, onde a gente está lá, com este objetivo. Tivemos algumas reuniões, né, a partir de junho, então, onde tomamos posse, e culminou, né, a gente teve a votação do nosso regimento, o funcionamento da comissão, e culminou, então, agora em novembro, com o lançamento, né, na verdade, o fortalecimento, né, porque não foi lançada uma nova política, Exato. Foi o fortalecimento. Reafirmada. Exatamente, né, foi porque havia sido retirada. Ela foi lançada em 2008, né, e de 2016 para cá ela ficou no esquecimento, até pela questão... Ameaçada, inclusive teve o decreto, né, 10.508, que ele foi revogado no primeiro dia do atual governo. Eu sei. Quer dizer, é algo bastante significativo, né, no primeiro dia de um governo, revogar um decreto, é porque esse decreto realmente ameaçava, né, a inclusão de alunos com deficiência nas escolas, né, regulares, né, escolas comuns do ensino regular, nessa perspectiva de poder, né, não só colocar os alunos, mas investir, né, o próprio presidente Lula, que estava no lançamento, o presidente Lula, e foi apresentado, né, esses novos investimentos, um conjunto de 6 bilhões de reais de investimento pelo ministro da Educação, e o próprio presidente falou, não é gasto, é investimento em pessoas. Fazer ponte, fazer asfalto é muito fácil. Agora, investir em gente, né, é mais difícil. Então, esses 6 bilhões, e na verdade, é um conjunto de ações, né, muitas que já eram feitas lá a partir de 2008, né, no lançamento da política, dinheiro direto na escola, investimento em na qualificação de salas de recursos das que já existem e criação de novas, investimento na formação dos professores, qualificação dos gestores, ou seja, aquelas pessoas, os diretores das escolas que vão trabalhar com esses recursos, porque nós tivemos, e aí se buscou também aprender com os erros lá de 2008, né, onde muitos recursos chegaram nas escolas e não foram utilizados, foram devolvidos para o governo federal. A gente teve, na área da deficiência visual, por exemplo, a aquisição de impressoras Braille, que nunca chegaram a sair de dentro das caixas, né, porque chegava na escola, não tinha rede. E nem preparo para a utilização. Profissional para atuar, para conseguir usar essa impressora, mas antes disso não tinha nem rede elétrica adequada para ligar essa impressora, então poder fazer essa avaliação, recursos de acessibilidade, formação de professores, vai ser lançado um edital de pesquisa exclusivo para pesquisadores com deficiência,
porque se falou muito também do Nada Sobre Nós Sem Nós. Sim. Então, são os ônibus com acessibilidade para levar principalmente alunos que moram nas zonas rurais, para poder chegar até a escola, um aluno cadeirante, por exemplo. Uhum. E aí esses ônibus são 1.500 ônibus com acessibilidade. Adaptações em geral também nas escolas arquitetônicas, banheiros, Exatamente. piso podotátil, rampas, tudo. Exatamente. Uhum. Recursos que vão direto, né, o dinheiro direto na escola, que é o PDDE, para investir. E aí, né, essa parte é a parte do governo federal, de lançar a política, de investir em recursos financeiros. Só que tem toda a outra parte que eu venho falando, eu dei 2 entrevistas, né, para a Rádio UNCB, para o podcast também de Olho na Inclusão, da UNCB, e eu tenho falado muito sobre isso, que é o monitoramento desses recursos. Nós, enquanto sociedade civil, nós temos obrigação, através de entidades, através de conselhos de direitos, falaste bem, eu fui o primeiro presidente do Conselho Municipal da Pessoa Beneficente de Porto Alegre, o CONDEPO, e a gente sabe a responsabilidade que tem. Nós temos que investir porque é dinheiro público, é dinheiro dos nossos impostos que são investidos. E temos que ver, né, verificar aqui na ponta se realmente esses recursos estão chegando nas escolas. Estão sendo bem aplicados, né, para que não haja uma devolução, como tu mesmo citou, aprendendo com os erros lá do início, e para que não haja desvio também, né, Dilson? Exatamente. Para que ele seja efetivo. Que a gente tem muito isso, né, no nosso país, infelizmente, e a gente poder, né, fiscalizar e cobrar lá do diretor da escola, onde tem um aluno cego, se esse dinheiro realmente está chegando, se estão comprando os equipamentos necessários, se o aluno está sendo atendido através do Braille, através do Soroban. Através da tecnologia. Da tecnologia, exatamente. Então, fazer a capacitação, né, porque às vezes os próprios diretores de escolas recebiam esse recurso e não sabiam como usar, né? Hoje, tudo que tu recebe tem que prestar contas do recurso. Isso é bem importante. Então, também foi criado, porque, na verdade, na mesma semana, foram 2 eventos importantes que aconteceram em Brasília. Eu estava presente nesse lançamento da área da educação, mas também teve o lançamento do Viver Sem Limite, o novo Viver Sem Limite, assim chamado, que foi lançado o primeiro, né, no governo passado, no governo da presidenta Dilma. E agora, então, o novo Viver Sem Limite, também com vultosos recursos financeiros, e também com 27 observatórios. Né? O que são esses observatórios? Nos 26 estados e no Distrito Federal. São observatórios que vão fiscalizar justamente a execução dessas políticas. Então, na mesma semana se lança a questão da área da educação, mas também através da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o novo Viver Sem Limites, que também tem um conjunto de ações né, com investimento de bilhões de reais e que tem que chegar na ponta, tem que chegar em quem realmente precisa. E como serão compostos estes observatórios? Ainda não tem uma diretriz, uma definição, provavelmente o pessoal lá já tem, né, mas não foi detalhado ainda esse conjunto de ações e a gente precisa, né, precisa ficar de olho e a partir de 2024, então, vendo com tudo esses recursos da educação, da área dos direitos humanos e ver chegar aqui nos nossos estados, nos nossos municípios e lá na ponta, na escola, onde tem um aluno cego, um aluno com baixa visão ou com outra área de deficiência. Né? Esse é o papel dessa comissão, de assessorar o Ministério da Educação, mas também, né, dar subsídios para que as instituições, os conselhos, as entidades possam monitorar essa política e ela realmente seja efetiva. Ou seja, né, Dilson, isso na minha humilde opinião, assim, mas o Brasil realmente é um país que pode contar com um conjunto de políticas públicas bastante rico. Bastante rico. Então, assim, política pública no papel, a gente tem. De verdade, é um país à frente do seu tempo, nesse sentido. E agora, eu também, na minha opinião, assim, de um governo para o outro, vamos melhorar com este governo. Eu tenho a sensação e o entendimento de que hoje a gente vive tempos melhores, está se encaminhando para viver tempos melhores na área da política pública, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento social e na educação e tudo que a gente vem falando aqui, né, direitos humanos.
e a cidadania, a dignidade humana, né, Adilson? Então, assim, o que realmente precisa ser feito é toda essa fiscalização, é toda esse planejamento, essa organização que tu acaba de nos contar aqui resumidamente, mas para a fiscalização de fazer a política acontecer de fato, de fazer chegar na ponta da melhor forma possível, como se prevê. Porque a gente precisa da participação de toda a sociedade, né? Então, como eu disse lá, o governo pode, né, o governo federal pode lançar as diretrizes, pode ter o investimento, mas eles não têm como fiscalizar. Um país do tamanho do Brasil, né, 26 estados e o Distrito Federal, e dentro dos estados, todos os municípios, o Rio Grande do Sul, só o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, como é que eu vou... Mas um bom esquema de fiscalização, de colaboração, né, e de participação, a gente vai ver a coisa acontecer. E como eu sempre digo, né? É um orgulho. Exatamente. É um orgulho. E como eu digo lá na UCERGS, a entidade a qual eu presido, lá quando a pessoa chega, quando ela perdeu a visão ou quando ela nasceu cega e chega até nós, a gente não pergunta se a pessoa vota na esquerda, na direita, no centro, qual o partido dela. Nós atendemos a todos, né? E assim tem que ser a política pública. Ela tem que atender a todos, independente se a pessoa votou no Lula ou no Bolsonaro, ela tem que ser bem atendida, né? Somos todos brasileiros e temos que, aqueles que precisam, né, receber essa política da melhor forma. Então, quando chegar lá na ponta na escola, e a gente tem visto, né, eu tenho conversado muito, eu faço parte de alguns grupos de educadores aí pelo Brasil afora, faço parte também da ABDEV, que é a Associação Brasileira de Educadores de Deficientes Visuais, uma outra entidade, né, que a gente teve reunião hoje à tarde, inclusive, que é da América Latina, que trata só de educação de deficientes visuais, e a gente tem percebido, né, essa dificuldade, principalmente no interior, municípios pequenos. Para ter ideia, a gente está atendendo, né, assessorando uma aluna que estuda numa cidade do interior de Minas Gerais, e que, porque uma pessoa nos procurou ao SERGS através das redes sociais, chegou até nós e a gente mandou todo um kit, né, de materiais, estamos dando assessoria porque por meio da União. Exatamente. Porque lá não tem organização para isso. Exatamente. Então é isso que não pode acontecer. Sim. Se eu moro em Porto Alegre, né, se eu sou um aluno que estuda numa escola municipal de Porto Alegre, eu tenho que ter o mesmo atendimento de um aluno que estuda lá na cidade de Esmeralda, que é a cidade onde eu nasci, que tem pouco mais de 3 mil habitantes. Ou lá no interior do Acre. Né? Não tem porquê as pessoas, antigamente, todos nós que tínhamos algum tipo de deficiência, que nascíamos ou adquiríamos, tínhamos que nos mudar do nosso município. Sim, para ir até onde tivesse assistência. Que não era nem acessibilidade, era assistência. Exatamente. Então, hoje, a política pública ela tem que ir onde a pessoa está. Sim. Não o contrário. Né? Senão, a gente vai continuar com esse êxodo dos municípios pequenos para as capitais, porque as pessoas, a família tem que se mudar, tem que deixar, né, a própria pessoa tem que deixar toda a sua comunidade, sua rede de amigos, familiares para poder buscar, né, a sua educação, a sua profissionalização. E cabe ao poder público, aos nossos representantes, às nossas lideranças, aos gestores e ao Conselho Nacional também dos Direitos da Pessoa com Deficiência fomentar isso, né? Nos estados, e os estados fomentarem nos municípios, cada vez mais a implementação da política da pessoa com deficiência, a criação dos conselhos, das entidades do terceiro setor, das associações e das organizações que podem realmente entregar para as pessoas, para a população de pessoas com deficiência de cada um dos municípios desse Brasil afora. E que bom poder ouvir isso, estar na frente aqui justamente da atual presidente, né, recentemente eleita e empossada, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Porto Alegre. Exato. Olha, Dilson, para mim isso realmente ainda é inacreditável, é uma honra, e ontem, o que antecede a essa gravação, mas já quando for ao ar, no domingo anterior, dia 17, nós tivemos um evento em comemoração
ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é dia 3 de dezembro, e aí eu tive a oportunidade de fazer uma fala na abertura do evento enquanto presidente do Conselho Municipal, e nessa fala eu acabei citando o nome de todos os presidentes já do CONDEPA, né, e tu foste o primeiro, e para mim ainda é algo assim extremamente grandioso estar num lugar que já foi ocupado por ti, todo um trabalho que foi iniciado por ti lá em 2007 e que agora eu tenho a oportunidade de representar também, de estar à frente, mas é um desafio muito grande e é muito bom poder contar contigo nessa luta. E não é por acaso que está nesse lugar, né, Gisele? Então, com certeza a gente vai continuar se apoiando aí. Eu sou um defensor, né, de conselhos de defesa de direitos fortalecidos, né? Infelizmente, a gente tem, nos últimos anos, tem tido um enfraquecimento muito grande do movimento social, né? Em todas as áreas, não só na área da pessoa com deficiência, e é um momento de retomada, realmente. A gente teve o período de pandemia, as pessoas ficaram muito isoladas, né? E muita utilização da tecnologia, né, das reuniões de forma remota, que isso sim veio para facilitar em alguns pontos, mas a gente não pode perder, né, essa questão da mobilização, das pessoas se encontrarem e terem um objetivo, né, para lutar. E essa questão da fiscalização, do monitoramento é muito importante, porque senão os governos eles vão fazer aquilo que eles querem, né, atendendo às vezes outros interesses que não o da demanda social. Então é importante, né, os conselhos estarem ali, e o conselho é um espaço onde tem a representação governamental e a representação da sociedade civil. Então, espaços de debate, ali onde tem representante da educação, da saúde, da assistência social. De todas as áreas de deficiências, né? Que Exato. Ainda somos uma pauta que contempla todas as deficiências, que são algumas que já foram citadas aqui por ti, muitas vezes nesse podcast também, mas que elas estejam todas bem representadas com legitimidade, que é o caso desta comissão que tu compõe hoje como representante da ONCB, que foi instituída, e aí eu até fiquei com uma dúvida. É uma comissão permanente ou é provisória? É uma comissão, na verdade, que ela foi instituída pela portaria, né, 188, como eu falei, mas ela vai assessorar toda essa gestão. Toda essa gestão, permanentemente. Essa gestão permanentemente. Então, é uma comissão que se renova. Sim, no regimento que foi aprovado, nós teríamos 2 reuniões, que eu acho muito pouco, uma a cada semestre, né? 2 reuniões por ano? Por ano. No entanto, a gente já teve muito mais do que isso a partir de junho. Presencialmente, a gente já teve várias vezes em Brasília. Que interessante. E tivemos uma reunião remota. E para situações, como teve uma situação de emergência, que foi um projeto de lei que entrou em regime de urgência e que, se fosse aprovado, era um projeto de lei de 2020, do deputado, à época, Alexandre, puxa vida, Frota, tá. Que entende tudo de educação, né? E realmente, se fosse aprovado, ele traria muitos prejuízos à inclusão de alunos com deficiência. E então, consistia o projeto? Nós somos chamados em regime, né, de um dia urgência. Outro, regime de urgência para... SOS da inclusão. Para conversar diretamente com o relator, que é um deputado lá do Maranhão, que estava na relatoria desse projeto, para mostrar para ele que o projeto não poderia ser aprovado do jeito que estava, que traria muitos prejuízos. Ele voltava àquela visão, né, de médica, né, tá. Praticamente transformando a escola numa clínica, né, colocando profissionais lá de todas as áreas da saúde. Não mencionava a área da deficiência visual, a área da deficiência auditiva, surdez, nem sequer aparecia no projeto. Só da intelectual, por isso essa visão mais... voltada para a área da saúde. Exatamente. Então a gente teve que ir, né, intervir, mas intervir em relação ao Estado. Seria uma política estadual. Não, era uma política federal. Ele era deputado federal. Federal, tá. Exatamente. Entendi. Então a gente foi chamado para isso, né, para assessorar, e o MEC então apresentou uma proposta de um substitutivo, né, com a nossa participação,
né, para que o projeto não fosse aprovado do jeito que estava planejado. Sendo proposto, Exato. sim. Perfeito. E obtiveram êxito. Sim, Que sim. bom. É. Que bom, mais uma política salva pelo gongo. Exatamente. Nossa, Dilson, é realmente muita história, muita experiência que tu tem para compartilhar conosco. Eu quero te agradecer muito por trazer aqui pra gente, por deixar disponível esse conteúdo tão rico e eu acredito que tão relevante no Acessibilidade em Alta, como a gente estava falando aqui de toda a luta, de toda a militância e busca, assim, pelo desenvolvimento e melhorias. O Acessibilidade em Alta também tem essa missão, esse objetivo de nós criarmos conteúdo de qualidade. Ainda hoje, uma inscrita nossa aqui do canal me perguntou sobre a monetização do canal e, enfim, quais são os planos que nós temos para este canal. Eu disse, não temos planos de monetização. O objetivo é construirmos um conteúdo de qualidade e que ele esteja integralmente disponível, é um conteúdo que vai sem cortes, não é editado, a nossa conversa flui e assim como ela flui, ela vai ao ar para que todas as pessoas que quiserem possam ter acesso ao que foi conversado aqui e as experiências compartilhadas, como uma grande liderança que tu és, Adilson. Acessibilidade em Alta, assim, agradece muito por tu ter aceitado vir aqui e seguimos de portas abertas para mais conversas, é um projeto também permanente, então para mais conversas que tu possa vir aqui nos trazer mais avanços sobre a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e também as tuas experiências na área da pessoa com deficiência e na área da pessoa com deficiência visual. Muito obrigada, viu, Adilson? Quero pedir para tu te despedir do pessoal e deixar o teu recado, a tua mensagem, como as pessoas podem se conectar contigo, como elas podem te encontrar como profissional também, como elas podem chegar até o SERGS. Tu traz aqui o relato, né, de uma pessoa lá de Minas Gerais? Isso. De Minas Gerais, que chegou até a União, então é importante, vai ficar aqui na descrição do vídeo também todos os contatos para que o pessoal possa ter acesso. Na verdade, eu quem tenho que agradecer, né, Gisele, pela oportunidade, parabenizar, né, por esse espaço importantíssimo, né, já tem mais de 20 programas aí no ar. Esse será o programa de número 23. Olha só, que maravilha, trazendo os mais diferentes temas, né, envolvendo a área da acessibilidade, a área das pessoas com deficiência. Eu que acompanho, né, a tua trajetória, teu crescimento, te parabenizo aí, a gente vê a evolução, né, é importante, né, das pessoas e se colocando nos lugares, ocupando os espaços. E eu acho que é isso que tem que acontecer cada vez mais, né? Eu tenho uma frase, um slogan que eu usava lá quando a gente estava na coordenadoria lá no estado, que é cada vez mais a gente poder eliminar barreiras e aproximar pessoas, né, das mais diferentes formas. A gente vai eliminando essas barreiras, sejam as barreiras físicas, arquitetônicas, na comunicação, as barreiras tecnológicas. Quanto mais eliminarmos essas barreiras e nos aproximarmos, conversarmos com as pessoas, vendo as suas necessidades específicas, né, decorrentes da sua condição, cada pessoa é única, é individual, né, mesmo a gente pegando assim, a área da deficiência visual, cada pessoa é única, né, e a gente precisa atender as demandas, né, da sociedade como um todo. Então, esse é o objetivo. E nos procurem nas redes sociais aí, o nosso Instagram, né, o SERGS Oficial, né, o Facebook é o SERGS, a gente tem o site lá também, o sergs.org.br, e lá vocês podem entrar em contato, né, comigo. Eu estou presidente lá da União de Cegos, e a gente, né, fica à disposição aí para esclarecimentos, dúvidas, né, para tentar contribuir, né, trazer um pouquinho da nossa colaboração aí para que a gente tenha realmente uma sociedade, como o nosso slogan lá da União de Cegos, uma sociedade mais justa e inclusiva. Adilson, que dois slogans fortes de peso aqui, né? Eliminando barreiras, aproximando pessoas por uma sociedade mais justa e inclusiva. Isso resume muito, assim, da tua trajetória e da tua luta que tu compartilhou conosco.
Muito obrigada. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para todo mundo que nos acompanhou. Por favor, compartilhem. Vamos fomentar a política da educação inclusiva. Vamos falar sobre inclusão. Vamos pensar nesse novo ano letivo aí a partir de 2024, que a gente possa tornar as nossas escolas muito mais acolhedoras, justas, igualitárias e inclusivas para todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta, é muito importante para multiplicarmos essa causa. Curtam o vídeo, comentem, deixem suas sugestões também. Até o próximo episódio. Muito obrigada, Dilson, e tchau, tchau!